A gente sempre tende a colocar a culpa no outro e olhar para o outro e falar: aqueles soldados, hein? Por que fizeram isso com Cristo? E aquela lança? E água? E sangue? Meu Deus, mas que pessoal terrível! Mas que crueldade com Jesus! Mas a gente se esquece que nós o levamos para aquele madeiro pelos nossos pecados. Que crueldade! Que coisa difícil que nós praticamos. Nós não tínhamos como pagar, até porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos o quê? Justiça para Deus. Sabe o que você é declarado hoje? Justificado. Que bênção ter você novamente aqui conosco. Olha, o sermão de hoje vai falar muito. Por que Deus homem encarnou e habitou entre nós? Com que propósito? Quer saber mais? Fique conosco. Lucas 2, de 7 a 40. E o tema da reflexão desta noite é Deus homem que nos humaniza. Deus homem que nos humaniza. Lucas 2, verso 7, verso de número 40. E diz assim: e ela deu à luz ao seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Verso 40. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é que transforma. Que eu não diminua, que eu suma, que o Senhor apareça, e cada palavra que proferida, que haja, Deus, a boca do Senhor a falar com a sua igreja. Te pedimos essa bênção, essa manifestação do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não é de hoje que temos uma grande discussão a respeito de um Deus homem que habitou e se fez carne entre cada um de nós. E quando a gente olha para a doutrina de Cristo, toda essa cristologia, desde os primeiros séculos, a igreja vem se sentindo ameaçada por tantos teólogos, tantos entendidos, e tantas pessoas que vão tentar dar um norte para esse assunto, mas não raras às vezes, esse assunto parece esbarrar em algumas dificuldades, em alguns percalços. Quando olhamos para o Evangelho de João, e lá no capítulo 1, verso 1, já vem falando: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era, e tudo se fez por meio dele. Já começa uma grande crise, até porque a encarnação é uma manifestação ousada, e diria inaudita, da parte de Deus para conosco, ao ponto de nos levarmos às vezes a alguns pensamentos estranhos. Eu confesso que é difícil entender. Assim como a trindade ou a triunidade, como queiro, essa palavra não tem na Bíblia, mas em todas as sagradas escrituras vamos perceber, de Gênesis a Apocalipse, a manifestação de um Deus Pai, de um Deus Filho e de um Deus Espírito Santo. Agora, como entender isso? Esse é o mistério da fé. Até porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Mas essa palavra encarnação vem, do decorrer do tempo, gerando uma série de dificuldades para muitas pessoas, ao ponto de Mateus e Lucas começarem a esclarecer a forma miraculosa de um nascimento virginal. E talvez o ineditismo da questão tenha gerado
tantos problemas, tantas celeumas e tantas discussões no decorrer da história. Nós percebemos então no concílio da Calcedônia em 451, que essa matéria começa a ser mais uma vez discutida e a partir daqui então ela começa a tomar um norte, até porque nesse concílio eles começam a não mais sacrificar a natureza de Cristo como homem e nem a natureza de Cristo como Deus. Eles entendem sim que Cristo tem duas naturezas. E a partir daqui começa uma série de discussões, ao ponto de ensejar um concílio mais à frente, em 553, que foi o concílio de Constantinopla. E ali no concílio de Constantinopla, eles reafirmam o que lá atrás já havia sido dito em Calcedônia, ou seja, ele tem duas naturezas, mas aqui, mais especificamente em Constantinopla, eles vão dizer, e ele é Deus. A partir dessa doutrina, nós vamos perceber que há uma confusão, até porque a teologia do que seria chamado uma união hipostática, ou seja, conhecida como uma união mística de dupla natureza, a doutrina clássica de uma cristologia, onde o nosso Senhor tem sim uma natureza humana e uma natureza divina. Muitos teólogos vão dizer, não pode ser bem assim. E a partir daí surgem pessoas desde os primeiros séculos que vão atacar principalmente a divindade de Cristo, dizendo não é possível esse tal de Cristo ser divino, como alguns estão falando. E surgem então os ebionitas, já no segundo século, eram judeus crentes, e eles então não conseguiam deixar as cerimônias do próprio judaísmo. Na busca de defender o monoteísmo, negava a divindade. A partir daí, eles começaram a falar que a vida de um Messias não se concretizou porque eles estavam aguardando isso, apesar de serem cristãos. Não deixavam o legado judeu em suas vidas. Nós percebemos que esses teólogos da libertação até os dias de hoje ainda defendem esta mesma tese. Em segundo lugar, surgem os alogianos, respeitavam os escritos de João, mas acreditavam que o evangelho de João, de Apocalipse, nunca tinham sido escrito por João, e sim por Cerinto, um fundador de uma escola gnóstica. E nós sabemos perfeitamente qual era o pensamento do gnosticismo. Eles falavam que Jesus era apenas homem, e nascido miraculosamente de uma virgem, e que no batismo ele recebeu alguns poderes sobrenaturais. Num terceiro momento a gente vai ver então os monarquistas dinâmicos. Ele falou que Jesus só se tornou realmente homem no momento em que ele foi batizado, onde o Pai declara, esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eles começam então a fazer uma mistura, e surge então, já no terceiro século, esses homens com uma pintura de um modalismo, que é conhecido até mesmo por Sibélio como aquele que vai falando de três pessoas da Trindade, e Jesus como tendo talvez três maneiras de ser. E aí a confusão fica cada vez mais generalizada. Por outro lado, também haviam aqueles que não criticavam, na verdade, a divindade de Jesus, mas criticavam a humanidade de Jesus. E eles falavam, já os gnósticos, olha, o corpo é mau, a alma que é boa. E eles começam então a fazer aqueles, na escola dos docetas, que vem do grego, o que quer dizer? É um parecer, aquilo que parece ser. E nessa escola eles começam a reafirmar que, na verdade, Jesus tinha um corpo real, mas, embora esse corpo parecesse ser real, não era um corpo material. E eles começam a combater isso e a defender essa tese. E surge também a escola dos alexandrinos. Sim, eles defendiam a divindade de Cristo e colocavam em oposição aos gnósticos. E criam na concepção de um Cristo, mas esse Cristo defendido por Tertuliano era um Cristo que tinha uma subordinação, ele era inferior. Ele não era na mesma proporção que Deus, o Pai. Ele criou uma hierarquia e a partir dessa hierarquia ele começa a botar um Deus ali subjugado, inferior.
não raras as vezes a gente vai ouvir as expressões dos arianistas. Eles vão falar que Deus não pode ser homem, nunca igual ao Pai. E a gente vê isso defendido por Ário, um presbítero lá de Alexandria. E ele começa a falar que Deus não pode e nunca deveria ser uma criatura, senão não seria eterno. E começa a defender teses que hoje fundamentam o que seriam os mormons, as testemunhas de Jeová e tantos outros modelos aranianistas que sofreram download nos dias atuais. Nós vamos, por último, perceber, então, que tinha também o nestorianismo. Eles acentuavam uma completa humanidade de Cristo, na habitação de um logos, mas isso como sendo apenas uma habitação moral, e não física, corpórea. E muitos teólogos vão defender essa tese, levando-se, então, a opostos, falando da divindade, e cria uma confusão generalizada. A partir, então, do concílio de Calcedônia, a gente observa 5 premissas básicas que esses teólogos conseguiram concluir depois de todos eles tentarem rebater a humanidade, bem como a divindade de Cristo Jesus. Primeiro, eles começam a concluir que Cristo tem 2 naturezas, sim, uma humana, a outra divina. E essas naturezas estão unidas na mesma pessoa, segundo princípio. Cada uma forma igual à outra. Ou seja, Jesus não é 50% homem e 50% Deus. Ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Da unidade dessas pessoas começam então a comunicar os seus atributos. Terceiro princípio. Quarto, a obra redentora requeria um mediador, ao mesmo tempo que o humano e o divino se cruzam de uma forma até atemporal, moral e imortal, a encarnação de um ato de condescendência da parte do Senhor. Eles concluem isso e dizendo que tudo que Cristo fez é permanente, e a negação de um Cristo completamente homem e completamente Deus só pode ser um anátema, uma maldição. A partir daí nós vamos então observar o porquê que Jesus tinha uma mente humana. Até porque em Hebreus 5:8 vai dizer que ele aprendeu a comer, aprendeu a falar, a ler, a escrever, a ser obediente aos seus pais. Diz até que ele cresceu, ele se desenvolveu, uma mente humana. E vem falando também da impecabilidade de Cristo Jesus. Diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas nele nunca houve pecado. Eu fico pensando, qual a participação de Maria nesse processo? Porque se tivesse uma natureza em Maria, o Salmo 51, verso 5 já estava completamente comprometido, porque o salmista fala, em pecado me concebeu os meus pais. Jesus não tinha, na verdade, essa natureza. E a partir daí a gente começa então a parar e questionar o seguinte: por que Jesus não apareceu aqui com 33 anos de idade, dizendo, vim salvar vocês, vim pagar um preço por vocês, soldados romanos, eis-me aqui, me prendam, me levem até a cruz, que eu estou cumprindo minha missão, o meu propósito. Não seria muito mais fácil, humanamente falando? Para que encarnar? Para que se tornar humano? Se era um Deus todo-poderoso. Humanamente falando, parece não ter lógica tentar humanizar um Deus. Era mais fácil vir, falar, eis-me aqui, pai, é para sacrificar. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. Sacrifica logo. Mas não foi assim. Ele nasce, mama, cresce, se desenvolve. Ele vem desde o princípio, tudo que um homem passa, todas as etapas da vida, Jesus não pulou nenhuma delas. Todas elas ele perpassou.
E aí a gente começa a ver que ele poderia ter pecado e frustrado até o plano de Deus, mas Hebreus fala que ele não pecou em nenhum momento. Nele, do início ao fim, com toda a natureza humana, com tudo que a gente poderia dizer assim, errar é humano, pecar é humano. Não, o humano Cristo veio e não pecou. Nele não se houve pecado. E quando conseguimos parar para raciocinar em cima disso, e era necessário que esse Jesus, sim, ele encarnasse, nascesse e como homem habitasse entre cada um de nós. Mas a pergunta que não quer calar é: por que Jesus se fez homem? Por que Jesus se fez homem? Num primeiro momento, eu quero dizer que Jesus se fez homem para que o plano de Deus nunca pudesse ser frustrado. Se o primeiro humano, Adão, falhou, o segundo foi infalível. Infalível. A sujeição ao pecado de Adão, na inimizade contra Deus, gerou a nós condenação, separação. Nós andamos desgarrados como ovelhas que não tínhamos pastor. Todos pecaram e destituídos, separados ficamos da glória do Senhor. Tinha um plano, mas Adão falhou. Mas o segundo Adão não. O segundo Adão não falhou, não. Era necessário que ele encarnasse para cumprir um plano maior e melhor da parte de Deus. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Jesus, em sua sabedoria, quis se tornar humano. E nessa de se tornar humano, ele veio para reconduzir o homem, não mais à escravidão, mas à libertação. E submeteu-se à servidão, à escravidão. Ele se transformou em maldição por cada um de nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados, curados, transformados, redimidos e lavados no sangue do próprio Cordeiro. Jesus tinha que vir como homem, para a gente entender que em Adão todos os homens morreram e se separaram, mas em Cristo todos fomos redimidos, fomos reconstruídos e agora nós temos livre acesso ao Pai. Era necessário que ele viesse como homem, para que nós fôssemos religados a Deus. É isso que quer dizer a palavra religião, é o religar, é aquela questão de você se voltar para o Criador, porque antes estávamos sim separados, vivendo uma vida, sem sentido, sem valor algum. Através do primeiro Adão, isso tudo sucedera, mas através do segundo Adão, que foi constituído Espírito vivificante de Deus, e todos que creem nele, todos que têm a vida transformada por ele, experimentam o que é viver na presença de um Pai. São criados por Deus em verdadeira justiça e santidade, sim, segundo o seu poder concedido através do Evangelho, sendo feitos filhos de Deus. Segundo lugar, Jesus precisava vir como homem. Sabe para quê? Para servir de sacrifício substitutivo por cada um de nós. O preço do pecado é a morte, é o salário. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Irmãos, quando a gente olha para Cristo Jesus como Senhor, ele não sofreu não somente a vida de uma perda corporal naquele momento de estar sendo castigado, vilipendiado, açoitado, mas Jesus sofre o castigo de todos os nossos pecados. A gente tende a olhar para um Cristo sofredor como sendo humilhado por aqueles algozes.
Mas quando a gente entende que o pior do que aqueles algozes são os algozes que somos nós que levamos ele para aquela cruz por intermédio dos nossos pecados. A gente sempre tende a colocar a culpa no outro e olhar para o outro e falar, aqueles soldados, hein? Por que fizeram isso com Cristo? E aquela lança, e água, e sangue. Meu Deus, mas que pessoal terrível, mas que crueldade com Jesus. Mas a gente se esquece que nós o levamos para aquele madeiro pelos nossos pecados. Que crueldade, que coisa difícil que nós praticamos. Nós não tínhamos como pagar, até porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos o quê? Justiça para Deus. Sabe o que você é declarado hoje? Justificado. Onde tinha um pecado, onde tinha um peso, agora tem um ato forense declarando livre, liberto, não deve mais nada. Você está justificado, e fala a palavra de Deus então que ele tomou o nosso lugar, nos substituindo, e nós não merecíamos esse favor. Levando sobre ele mesmo, sobre o seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. E por suas feridas nós fomos sarados. Como é importante a gente observar que Jesus precisava vir como homem padecer e ali fazer um sacrifício substitutivo por cada um de nós. Aqui mais uma vez Cristo toma os pecados sobre si, a fim de pagar o preço por mim e por você. Jesus padeceu uma vez por todos esses pecados. O versículo vai nos ensinar que não somente foi um sacrifício substitutivo por nós, mas que ele também foi a expiação. Foi retirado tudo aquilo que estava contra nós, e aquilo que deveria ser pago, Jesus pagou. Por isso, ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Sobre ele que nos substituiu, sobre ele que pagou esse preço, sobre ele que veio, cresceu, desenvolveu e morreu para nos substituir em algo que nós não suportaríamos pagar. Terceiro momento, para que Jesus veio como homem? Para se compadecer de cada um de nós. Para se compadecer. Como assim, pastor? Irmãos, tem umas reuniões de pessoas que viveram dramas, perderam um filho, se envolveram com drogas. Aí nessa reunião, começa aquela rodinha assim, né? Aí começa a declarar assim, eu perdi o meu filho. Aí o outro fala assim, eu também perdi. Aí um vem declarando assim, tem 3 meses que eu perdi meu filho. O outro fala assim, tem 3 anos que eu o perdi. Uma das coisas que me chama a atenção nessas frases é o eu também. Esse eu também é fantástico. Sabe por quê? Hebreus 8, 26 a 28 diz assim, somente um sumo sacerdote perfeito, santo e inculpável, com natureza divina e humana, poderia fazer expiação perfeita pelos nossos pecados. Jesus nasce, mas para que os hábitos que nós tivemos arraigados, difíceis de expulsar da nossa vida, fossem retirados. E ele, um misericordioso sumo sacerdote, que intercede por nós. E a Bíblia fala,
nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece de nós. Ao contrário. Ao contrário. Apesar das nossas fraquezas, ele passou todo tipo de tentação, porém, sem pecado. E o texto fala, assim sendo, nós devemos nos aproximar do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e entrarmos na graça que o Senhor vai nos ajudar no momento em que tivermos necessidade. Sabe o que é bom? Quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós temos um intercessor, nós temos sim um sacerdote, um sumo sacerdote, que se compadece de nós. Quando você perde um filho, ele sabe o que é isso. Quando você está sendo tentado a fazer alguma coisa errada, ele sabe o que você está passando. Não é uma teologia, não é uma teoria, é uma experiência de vida de alguém que se fez carne e habitou entre nós. Todas as vezes que você estiver vivendo momentos tão difíceis, momentos de vacância, momentos de hiato, momentos sem resposta, momentos em que você se sente impelido a paralisar, onde as dificuldades, as vicissitudes que a vida impõe a cada um de nós, tente te paralisar, é o momento de você parar e pensar, Ele se fez carne, Ele se compadece, Ele intercede, Ele me entende, Ele sabe o que eu estou vivendo, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe da minha dor, Ele sabe da minha dificuldade. Irmãos, nós precisamos sim que Jesus se fizesse carne para ser o nosso mediador. 1 Pedro 1,3 diz, bendito seja o Deus o Pai, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Lucas 2,7 fala que ele nasceu, fala que ele começou a se desenvolver. No verso 40 vem dizendo, olha, ele estava crescendo não somente em estatura, mas em conhecimento e graça diante do Pai. Mas chega um ponto em que ele vai pagar um alto preço. Ele morre. Mas ele ressuscita dentre os mortos. Em 1 Timóteo 3,16 fala, aquele que foi manifesto na carne. João fala assim, que aquele que não crê que Jesus veio na carne, esse é o anticristo. Quem não declarar que Jesus veio na carne, é um anticristo. A vida eterna é esta, qual? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem o enviaste. Só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo. Por isso, eu estou escrevendo a vocês, para que vocês não pequem não, porém se pecar, nós temos um mediador junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de toda a humanidade. Eu queria terminar dizendo, o divino se esvaziou, ele não usurpou ser igual a Deus, assumiu a forma de servo, gerado por mulher, cresceu e se desenvolveu para que nós pudéssemos aprender o que é levar uma vida de filhos de um Deus que é o nosso Pai. Há muitas teologias, há muitos grupos,
que se reúnem, que falam de um Deus transcendente, de um Deus criador, de um Deus mantenedor, de um Deus poderoso. A gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê a vida de Elias, vida de Eliseu, quanto poder esses homens experimentaram. Moisés, quanto poder eles viram. Aí chega no Novo Testamento, o pessoal quer sinal, fala, não, nenhum outro sinal será dado, senão do profeta Jonas. Chega de sinal, gente. Chega de falar desse negócio que eu quero ver poder. Vem igual, quero ver poder. É do Deus Criador, o mantenedor. É aquele que é o supremo, talvez até habitando numa luz inacessível. A gente olha sempre para um Deus que está lá distante. A gente fala sempre da transcendência. Mas Jesus veio habitar entre nós para falar do Emanuel, do Deus conosco. O verbo se faz carne para dizer, eu estou no meio de vocês. Eu estou com vocês. E ainda na hora de subir ele fala assim, ó, filhinhos, eu vou. Mas fiquem tranquilos, porque o meu substituto está vindo, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Um Deus que vem provar a imanência. Um Deus que é presente na criação. Um Deus que se compadece, um mediador que sofre, que é tentado. Mas um Deus que vem falando para cada um de nós, geração incrédula, para de pedir sinal. Há tanta gente pedindo autoridade. Eu quero ver agora eu quero ver se eu tenho fé, agora eu vou ver se o negócio é para valer. Monte, erga-te daqui para lá, e o monte não sai. A gente olha para o Antigo Testamento, tem uma revelação do Senhor como um Criador. Mas a gente olha para a vida de Jesus, o próprio Jesus falava, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, o meu Pai. Não adianta conhecer um Deus poderoso, ver sinais proféticos. É importante você observar que há uma paternidade divina sendo revelada por Cristo Jesus. Por isso nós não recebemos um espírito que vai nos distanciar de Deus, não. O espírito é de adoção, a qual nós clamamos, Abba, Pai, papaizinho. É intimidade de um Deus que cria, de um Deus que te mantém, de um Deus que é Pai. O unigênito revela a paternidade do seu Pai, revela sim seu infinito amor, sua infinita graça, e é por intermédio desse amor que o próprio Deus declara, dizendo, ninguém tem maior amor do que esse, do que alguém dar o seu filho, o único filho, em favor de humanidade pecadora, separada e destruída. Que amor! Jesus veio mais do que nos salvar, mas Ele veio revelar um Deus que é Pai, e essa salvação consiste em conhecermos cada vez mais e mais do Abba, do Pai, do papaizinho. Quando a gente entende isso, a gente entende o propósito da criação, que havia sido perdida lá do Éden, pois na viração do dia estava o Abba com Adão, falando, interagindo. Agora, esse status quo é renovado com o homem. Agora você tem livre acesso. Aquilo que separava era o véu do templo, foi rompido. Não tem mais divisão, não tem mais separação. Aonde você estiver, do jeito que você está, você pode dobrar o seu joelho e falar, Abba, me socorre. Pai, papaizinho, eu sou teu filho. Jesus veio para nos ensinar o que é ser filho. De um filho que volta a se relacionar com o Senhor. De um filho que não está mais perdido no mundo do pecado, mas de um filho redimido, num filho que tem prazer em agradar um pai. E meus irmãos, tem muita gente que perdeu noção disso. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Às vezes chega um momento que alguém
quer me dar um presente, me homenagear. Aí compra qualquer coisa e dá. Foi um ato. A pergunta é, me agradou? Talvez sim. Talvez não. Quando você quer agradar alguém, o que você faz? Procura saber o que ela gosta. Quando você quer agradar alguém, o que você faz? Procura saber o que vai tocar no coração. Você sabe como agradar. Você tem instinto para farejar e falar, pai, eu sei que isso aqui vai tocar no teu coração. Meu Abba, eu sei que se eu fizer isso, o Senhor vai se alegrar de mim. Jesus veio não só para nos mostrar um plano salvífico, porque nós perdemos a noção do que é termos sido gerados de novo. E quando você é gerado de novo em Cristo Jesus, não adianta ficarmos como bebês espirituais com comportamentos estranhos, com práticas detestáveis. Não. É tempo de amadurecer, é tempo de crescer, é tempo de ter um relacionamento ao ponto do Senhor falar, esse é o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu me comprazo. Você é minha delícia, você é meu prazer. Você sabe como agradar o Abba. Toda a vida de Jesus foi focada em agradar ao Pai. Nada era para Ele. E quando eu penso que Ele veio, cresceu e se desenvolveu para me ensinar que eu tenho um Pai, me leva a repensar no modelo de vida a qual eu nasci de novo. Será que hoje não é o dia de você ressignificar a sua vida em Cristo Jesus? Amadurecer ideias, valores. Parar de vitimizar. Parar de ficar fazendo aquelas coisas que não agradam mais ao Pai. Mas você nessa noite de tocar no coração dele e falar assim como Jesus me ensinou. Eu quero aprender com o teu filho esse modelo íntimo de relacionamento. Eu quero mostrar, Senhor, que a minha vida é para a tua glória. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Assim dizia Jesus, o Filho. E a sua comida consiste em quê? O que te alimenta? Amanhã é segunda-feira, o que vai te alimentar? Trabalhar e ganhar? Não adianta se você não está ganhando vidas para Ele. O que te alimenta? Fazer um concurso e passar? Glória a Deus. Mas talvez você não esteja se alimentando o suficiente para agradar ao Pai. De que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro, perder a sua própria vida? Eu queria te convidar a reclinar a sua cabeça e a falar com Deus. Fale para Ele, Pai. Jesus já mostrou sua glória, toda a autoridade nos céus e na terra. Mas Ele veio, porque eu tenho, sim, um Deus que veio cumprir um plano salvífico. Primeiro Adão falhou, mas Jesus não. Ele veio me substituir. O Senhor se compadece de mim, Ele sofreu o que eu sofri, Ele é o meu mediador, e Ele vem sim para me ensinar o que é ser um autêntico e verdadeiro Filho de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você. Você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Se você quer fazer isso agora, você que está no chat conosco, escreve assim: pastor, eu nunca tomei essa decisão, mas hoje eu entrego minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Se você entendeu o propósito dessa palavra no seu coração, nessa noite você diz assim: eu estou entregando minha vida nas mãos de Cristo Jesus. Onde você está?
Quantas pessoas estão conosco nessa noite dizendo: eu tomo essa decisão, pastor, eu quero tomar essa decisão. Alguém na galeria tomando essa decisão, faz um sinal assim para mim, eu quero só orar com você, por você. No chat, pode escrever para a gente. Alguém aqui à minha direita que está tomando essa decisão dizendo: pastor, eu me rendo. Eu descobri nessa noite que eu sou criatura, mas quero voltar a ser filho. Eu tenho um mediador. Eu entendi o sacrifício dele. Eu entendi todo o caminho, todo o percalço para eu conseguir nessa noite me religar ao Pai. Alguém à minha esquerda dizendo: estou tomando essa decisão, eu confesso, eu recebo, eu quero. Nós não vamos insistir. Aonde você está? Aonde você está? Faça o sinal, eu quero orar pela sua vida. Eu quero lançar um segundo desafio antes da gente adorar. Irmãos, não importa o tempo que você tem de evangelho, não importa o tempo que você tem de igreja, mas se você percebeu que você hoje está vivendo uma vida buscando sinais proféticos, empoderamento, e não percebeu que o Senhor te chama para ser um filho que agrada ao seu Pai, um filho que toca no coração de Deus, um filho sensível com uma vida que vai dizer: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vou viver para a glória dele. O meu levantar, o meu deitar, o meu assentar, tudo que eu fizer vai ser para a glória do Senhor. Eu já tenho a Cristo Jesus, mas eu entendo que eu preciso desenvolver um relacionamento de intimidade com o meu Abba, ao ponto de eu viver para a glória dele. Somente a glória dele é que importa. Não é glória humana, é a glória do Senhor. O Senhor me chamou, o Senhor me regenerou, o Senhor me fez nascer de novo para viver, para comer e fazer tudo aquilo que possa agradar o meu Pai. Se alimente de fazer a vontade de Deus. Quantos querem nessa noite dizer assim: pastor, eu estou tomando uma decisão com Deus, de crescer, de amadurecer, de ir no profundo com Ele? Você pode ficar de pé nesse momento, eu quero orar com você. Isso, glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Eu quero orar. Quero orar. Não, eu preciso. Há mais alguém? Fala: sou eu, Deus. Isso, vamos adorá-lo. Você pode ficando de pé, se o Senhor tem falado ao teu coração.